Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor de investimentos CVM e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre finanças pessoais. Nesse vídeo, o meu objetivo é conversar com você para você entender o conceito básico de fluxo de caixa e entender como funcionam suas finanças e a de qualquer outra pessoa, inclusive de empresas, governos. É sempre a mesma regra. O que muda, talvez, é como a gente utiliza o dinheiro que a gente tem. E é por isso que você precisa entender as suas finanças. Esse é o primeiro passo, eu acredito, para você conseguir fazer sobrar dinheiro no final do mês, conseguir investir, ter um patrimônio e, eventualmente, uma vida melhor. Tá certo? Pessoal, primeiro ponto é a gente entender o que é um mapa financeiro. Por incrível que pareça, é muito comum e é um dos principais fatores na minha consultoria as pessoas chegarem e disseram, eu quero investir, eu quero enriquecer, mas elas não têm nem um mapa financeiro traçado, elas não têm nem noção do que, como fazer um mapa financeiro. E é um conceito muito básico e muito importante, porque se você não sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro, não tem como as suas finanças darem certo, é impossível, beleza? E aí vamos começar pelo mapa e vamos começar dividindo ele em dois pedaços, duas partes. E a primeira parte do mapa seria o fluxo de caixa, certo? Não se assustem com o nome. Fluxo de caixa são dois dos quatro fatores que compõem o mapa: a receita e a despesa. Esses são os dois fatores do fluxo de caixa. E como é que eu entendo receita, pessoal? O que é uma receita? Deixa eu colocar aqui numa cor mais compatível com receita. O que é uma receita? A receita são aquelas coisas que você ganha com fruto do seu trabalho, fruto de algum patrimônio que você tem. Então, o salário é fruto do seu trabalho e entra para você conforme você vai trabalhando. É uma receita. Você se empenhou para ganhar aquele dinheiro. Uma comissão, se você é um vendedor, trabalha por comissão, você também pode ter essa renda através de comissão. Aluguel para pessoa que já tem um imóvel, alguma coisa que possa alugar, algum bem que possa alugar, até veículos hoje. As pessoas conseguem alugar, né? Aposentadoria, se você já está nessa fase de aposentadoria, isso é uma receita, um dinheiro que entra no seu caixa todo mês. E você também tem os extras, né? É muito comum no Brasil, as pessoas têm a renda delas e também tem um extra aqui e ali para complementar a renda. E esses extras também entram como receitas, tá certo? E aí agora a gente vai para as despesas. Quais são as despesas que eu posso ter? Né? Quais são as despesas que podem afetar o meu fluxo de caixa? Diminuir o que sobra no final do mês, digamos assim. Aqui também entra o aluguel, então se você não tem a casa própria, por exemplo, você tem que pagar um aluguel onde você mora, ou os seus pais, ou a sua família. E essa é uma despesa. Prestações das mais variadas, prestação de carro, prestação de compras, prestação do cartão, prestação de iFood e o que mais você tiver colocado aí no cartão de crédito, que é uma das alternativas. Aqui também tem o caso de prestação de financiamento, de empréstimo, né, que são prestações e não são do cartão de crédito. Tem os impostos que a gente tem a obrigação de pagar, e apesar de ser algo que é para o bem comum e tal, a carga tributária brasileira é alta, então ela tem um peso muito grande nas nossas despesas, é um fato, isso é um fato, né? E a gente tem que saber lidar com isso sendo brasileiro. E também entra aqui o lazer, delivery, qualquer viagem, qualquer tipo de atividade que você faça que seja para seu divertimento. Então, as despesas não são necessariamente ruins, assim como a receita não necessariamente você tem que maximizar a sua receita a todo tempo. A questão é você entender quais são as despesas boas, quais as despesas que eu talvez deva me preocupar, cortar, diminuir, filtrar, vamos dizer assim, para poder fazer sobrar um dinheiro no final do mês. Entendendo os dois principais fatores que definem o que é um fluxo de caixa, vamos para os outros dois. E aí a gente entra em coisas que não são necessariamente do nosso caixa mensal ali. São coisas que a gente vai construindo ao longo da vida, ou não. Né? Então, exemplos de ativos. Né? O balanço patrimonial são ativos e passivos. Quais são os exemplos de ativos? São os bens que eu compro que colocam dinheiro no meu bolso. Essa definição não é nem minha, é do Robert Kiyosaki.
daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, mas é a definição mais amplamente difundida para a educação financeira e é muito, muito boa. E é o seguinte, o ativo é aquilo que coloca dinheiro no meu bolso. Então, o que é um ativo? Ações são ativos porque ações me dão dividendos, crescem de valor, se forem de empresas boas, obviamente, né? E são coisas que, ao longo do tempo, vão me dando dinheiro, certo? Fundos imobiliários são ativos, imóveis de aluguel são ativos. Então, você vê que na receita é o dinheiro do aluguel, mas nos ativos é o imóvel de aluguel, é o bem. Aqui são bens, entendeu? Nos ativos são bens. Empresa, eu sou proprietário de uma empresa, eu sou sócio de uma empresa, eu tenho uma parte de uma grande empresa, que também pode ser através de ações ou não. Você pode investir com capital privado, né? Não, tem um colega que está montando uma padaria e precisa de um investidor, sócio investidor. Você pode ser sócio dele, dono de parte da empresa, e isso ser um ativo para você, caso a empresa dê certo. Bitcoin é um exemplo de um bem, um ativo que pode lhe trazer dinheiro no futuro. E aí temos do outro lado os passivos, né? Quais são os possíveis passivos que a gente pode ter? Claro, essa lista aqui, nenhuma dessas listas é fixa, né? É definida. Você pode ter outras coisas também. Eu estou dando exemplos para vocês entenderem o que compõe cada um desses itens, tá bom? Passivo, carro ou moto. E aqui eu coloquei um carro bem top para você entender como é que um carro pode ser um passivo. Ah, mas eu uso meu carro para ir para o trabalho e tudo mais. Tudo bem, você usa, mas é um passivo. Porque ele tem um gasto, tem manutenção, desvalorização. Você não é possível, até aconteceu no Brasil em um momento específico, mas é muito pouco provável que você compre um carro, use por anos e venda por mais. E se acontecer de vender por mais, você tem que considerar se essa valorização foi acima da inflação. É muito pouco provável que isso aconteça, tá? Casa própria. Como assim a casa própria é um passivo? A casa própria é um passivo? É, porque a casa própria não lhe dá aluguel. E você, quando mora, as coisas vão se deteriorando, então você tem que dar manutenção. Então, aquela casa que você comprou, ela é um passivo. Ela não coloca dinheiro no seu bolso, ela tira dinheiro do seu bolso. Ah, mas é um bem. É um bem. Assim como o carro e a moto. Mas tira dinheiro do seu bolso, então isso é um passivo. E aí você tem que tomar cuidado com os seus passivos, justamente por causa dessa drenagem de recursos, digamos assim. Celular é um exemplo de um passivo. Viagens, roupas, eletrodomésticos. Eletrodomésticos eu coloquei aqui porque é bem interessante. Ó. É útil, é extremamente útil. Todos os passivos aqui são extremamente úteis. Eu não estou dizendo que você não deve ter esses passivos. Depende da sua situação patrimonial. A questão é que você ter passivos compatíveis com os seus ativos. Então eu vou lá e compro um carro de 200 mil, né? 200k. E quando eu vou ver meus ativos totais dá R$ 100. E eu comprei um carro de 200 mil. Faz sentido? Não faz. Mas se eu tenho uma casa própria de, por exemplo, R$ 500 mil, mas eu tenho 1 milhão investido em ações, fundos imobiliários e outras coisas, imóveis de aluguel, Bitcoin, é possível que essa casa faça sentido? É. Depende da receita, das despesas e tudo mais, você pode se dar ao luxo de ter uma casa de 500 mil, tá certo? E aí como é que a gente encaixa esses fatores todos numa dinâmica única, né? E aí o que eu vou traçar para vocês aqui seria um mapa, o nosso mapa financeiro, né? A gente tem que entender que receita é aquilo que a gente tem que maximizar no nosso dia a dia, né? Eu tenho que maximizar minha receita. Porque se eu ganho mais, eu vou ter mais condições de ter uma vida melhor, vou poder cobrir melhor minhas despesas. E aí, quando eu pego a receita e subtraio as despesas, eu espero que sobre dinheiro. Esse é o objetivo fundamental do seu fluxo de caixa. Você tem que fazer com que receita menos despesas seja positivo. Não existe nenhuma entidade no mundo privado capaz de ter despesas maiores do que receitas sequencialmente, todo ano, sempre. Por que eu falei isso no mundo privado? Porque existem governos que fazem isso. Tem mais despesa do que receita desde sempre.
Para os governos, a regra é diferente porque eles podem impor o pagamento das despesas dele à força. O governo bota um imposto maior, bota uma lei marcial e ninguém pode fazer nada. Você não pode impor ninguém que pague suas despesas. Você não deveria, pelo menos, né? Até pode, mas eu não recomendo. Então, receita menos despesa de uma pessoa comum, seja uma empresa, seja uma pessoa física, tem que sobrar dinheiro. E para esse saldo ficar positivo, a gente tem o saldo. Então, receita menos despesa é igual ao saldo. E isso aqui, quanto mais você conseguir maximizar, mais você vai conseguir investir. Então, o ponto aqui é você entender o que? Eu tenho que tentar maximizar minha poupança, o meu aporte, o meu saldo. Ah, mas eu estou no começo de carreira, sobrou um dinheiro, eu deveria investir em educação ou tentar aumentar minha renda, procurar um emprego melhor. Tudo bem. Você até pode pegar e investir em aumentar sua receita. Mas se não está sobrando nada, já está complicado, já está errado, né? Ou a sua vida está incompatível com o que você ganha, ou você não está não tá recebendo o que deveria, mas é pouco provável, né? Geralmente você recebe o que você merece. E as suas despesas é onde você faz um certo controle para entender se você está no patamar daquela despesa ou não. Às vezes você está com um estilo de vida, ostentando um estilo de vida incompatível com a sua receita. E aí é um momento de autorreflexão, né, para entender. Eu quero que sobre dinheiro, eu preciso de um saldo positivo. E você vai lá e começa vamos dizer assim, reestudar suas despesas para ver quais que são adequadas e quais que não são. E aí a gente vai para a segunda parte do mapa. Ativos são os bens que eu vou adquirindo ao longo da vida, bens que me dão dinheiro. Então, esses bens que me dão dinheiro, eu tenho que ter ao máximo esses bens que vão me dar dinheiro. Porque uma hora eles vão me dar tanto dinheiro que talvez eu nem precise mais trabalhar. Esse é o objetivo de uma aposentadoria de investimentos. É você construir um patrimônio com bens que lhe dão dinheiro, ou seja, ativos, ao ponto de que você chegue num dia e diga, não preciso mais trabalhar porque os meus ativos, menos os meus passivos, que são os bens que tiram dinheiro, digamos assim, do meu dia a dia, né? Eu tenho bens que também tiram dinheiro do meu bolso, todos os meses. E não tem problema, desde que eles sejam adequados para a minha vida, para o meu orçamento. Na verdade, eu tenho que me dar um luxo. Ah, se eu já tenho condições de ter um carro básico, um carro do dia a dia para me locomover, eu posso ter. Não tem nenhum problema nisso. Esse ativo menos passivos é o que a gente chama de patrimônio. Isso aqui é uma simplificação, pessoal. Então, o que é que eu tenho que fazer? Maximizar o saldo para construir patrimônio. Para construir patrimônio. O saldo é aquilo que sobra no mês, o patrimônio é algo que você vai construindo ao longo da vida. E esse patrimônio, de preferência, com bens que tragam receita, tragam renda, né? Que são os ativos. Tá legal? Eu espero que aqui tenha ficado claro esse ponto. Mas se não ficou, deixa sua mensagem aqui embaixo e a gente responde. Eu fiz. Isso aqui não é uma aula de contabilidade, nem claramente não deve ser, né? É para uma pessoa que quer entender o seu balanço patrimonial. Tá certo? E aí, a gente precisa, para finalizar, a gente precisa entender e separar o que é riqueza e o que é patrimônio. A pessoa tem um patrimônio altíssimo, tem muito dinheiro no banco, tem muitos bens investidos. Não necessariamente é uma pessoa rica. Porque patrimônio é o resultado do seu trabalho e da sua poupança. Você vai lá, trabalha, poupa, investe em bens, e esses bens começam a lhe dar renda, e eventualmente você está livre da necessidade de trabalhar. Digamos assim, você pode até continuar por vontade própria, por amor ao trabalho e etc. Tá? Mas a verdadeira riqueza mesmo é o que você faz com o seu patrimônio. O que é que você pegou seu patrimônio? Você adquiriu um patrimônio alto. O que é que você fez com ele? Isso é a sua riqueza. Você pode fazer viagens com a sua família, pode dar uma qualidade de vida melhor para os seus pais, pode pegar o seu doguinho e botar na praia, como está o caso aqui desse doguinho aqui. Você pode fazer o que você quiser com o seu patrimônio.
E isso vai definir se você é uma pessoa rica ou não. Essa é a mensagem mais importante. Não é só buscar a riqueza pela riqueza, é também entender o que fazer com esse patrimônio, né? O que fazer com essa riqueza. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. Eu agradeço sua atenção até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.